Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos, de volta ao canal Yahushua Reina para Sempre, com um tema maravilhoso, um tema do primeiro contrato, chamado, na tradução de João Ferreira de Almeida, de Velho Testamento. Mas sabemos que pelo Codex nós entendemos como o primeiro contrato. Os irmãos podem marcar, fica à vontade. E nós já agradecemos mesmo a todos os queridos irmãos que se inscreveram. Os irmãos novos inscritos nesse canal, sejam todos bem-vindos. Fique à vontade para comentar, fique à vontade para questionar, para perguntar, para tirar as dúvidas. Aquilo que tiver no nosso alcance, nós estaremos respondendo com todo carinho aos irmãos. Estamos aqui para somar juntos, categoricamente falando, para somar o conhecimento. Compartilhem nas redes sociais, explanda, vamos colocar assim, vamos expandir, vamos mostrar este verdadeiro Deus, que os sistemas materiais, falando assim, que todas as religiões, muitos deles, dos líderes, conhecem quem é esse Criador, mas eles ocultam de propósito, porque nos seus símbolos, nos seus gestos, nos seus ensinamentos, eles tentam ocultar quem é o verdadeiro Deus da Bíblia, do conjunto de livro que contém as palavras do nosso Criador. Nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, repetimos que a Bíblia contém as palavras de Deus. A Sociedade Bíblica Brasileira diz que a Bíblia ABS é sagrada, mas a Bíblia, ela sofreu aos longos dos anos, décadas, tempos, milênios, sofreu muitas adulterações. Nós sabemos disso. São mais de 30.000 adulterações, acréscimos, mas nós aqui no canal não somos céticos, respeitamos os céticos, não somos ateus, respeitamos ateus, não pertencemos a nenhum sistema, mas respeitamos a fé de cada um, a sua crença, e estamos aqui para levar o conhecimento de quem é o Deus da Bíblia, quem é esse Deus. E agora o canal Yahushua Reina para Sempre é dual. O que é dual? É sabedoria do bem, sabedoria do mal. Isso é dualidade. Um lado humano e um lado espiritual. Um lado divino e um lado espiritual. Deus é o todo. Deus é o todo. Pode escrever aí, abençoado. Deus é o todo. Deus, ele é o Espírito perfeito. Ele é o Espírito que representa o bem. E o Espírito é o bem. E também ele é a própria matéria que representa o mal. Por isso que Deus, nesse mundo temporal, ele é bem e ele é mal. Qual é a parte do mal? O lado humano, chamado por nós, na geopolítica, que não é política, de lado esquerdo. É o lado humano, é o lado da matéria. E do lado direito, chamado aí, o lado mais forte, que simboliza, preste atenção, o Espírito Santo, o Espírito perfeito, que representa o bem. Mas só que ele é um, por isso ele é o todo. Entenderam, abençoado? Deus, ele é bem, é o seu Espírito. E ele é mal, porque ele é a matéria. Nós somos partículas, nós somos o todo de Deus. Por isso, nós temos corpo, alma e espírito. Espírito, corpo e alma. Tricotomia
E existe aqueles que acreditam na dicotomia, que o homem é corpo e alma. Mas nós vamos aprender isso. Nós vamos começar a série falando sobre o inferno. Nós vamos falar na dicotomia e vamos também falar na tricotomia daqueles que acreditam que o homem foi feito de alma, corpo e espírito, e aqueles que acreditam que só o homem foi feito de corpo e alma. Tá bom, pessoal? Tô mais direto ao ponto. 5 minutinhos já. Nós vamos dar início agora a esta série falando sobre um pouquinho do primeiro contrato. Depois nós vamos falar um pouquinho da transição entre o primeiro contrato e o segundo contrato, que é chamado na tradução de Velho Testamento e Novo Testamento. Vamos entender isso com clareza. Eu quero mostrar aos irmãos, eu quero ser objetivo nas minhas palavras, quero ler o texto e contexto. Vamos tentar ir até a terceira parte, que esse número 3 é muito importante, que é chamado de delta, né? Delta. Então nós vamos entender perfeitamente esse ensino. Para nós entender o primeiro contrato, aliás, para nós entender o segundo contrato, o Novo Testamento, nós temos que entender primeiro o último contrato, que foi feito para um povo exclusivo, chamado santo, um povo que o próprio Deus escolheu eles para ser exclusivos, que era chamado de Israel, Yahudins, mas também Deus criou as 71 nações que ele também amou e ama. O Abel é filho de Deus e o Caim também é filho de Deus. Porém, um é filho do mal e o outro é filho do bem. Um é filho do Espírito, que representa o bem, da dualidade do bem, e o outro é filho da matéria, que representa o mal. Porém, ambos são filhos do Criador. Uma semente do mal e uma semente do bem. Então nós vamos se aprofundar nesse ensino. Para nós entender o Novo Testamento, o Novo Contrato, é preciso nós entender o Velho Contrato, o Velho Testamento. Porque não chega aqui e dizer, você está no fermento, você está na lei, nós não estamos mais na lei, nós não estamos no primeiro contrato. Mas eles dizem isso, é fermento, mas eles estão ensinando e afirmando categoricamente os ensinos do primeiro contrato, que é chamado na graça. Eles que estão na graça dizem e ensinam ensinamentos do primeiro contrato como uma doutrina. Como assim, Fernando? Quando alguém ensina que o homem, o Adão, não tinha espírito e Eva tinha espírito, quando ensinam-se que existem os filhos espirituais, ensinam os filhos naturais, estão trazendo um novo ensino em graça, chamado em graça, que é do primeiro contrato. Quando ensinam que não houve demônio, que tudo é carne humana, tudo é natureza humana, estão ensinando o primeiro contrato. E doutrinando, ensinando os filhos da perdição e os filhos da salvação. Isso é primeiro contrato, é Velho Testamento. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que tomar cautelas, cuidados.
Mas hoje, vamos lá. Hoje nós temos um novo tema no canal Yahushua Reina para Sempre. Eu fiz uns vídeos ao vivo. Eu não vou estar gravando ao vivo porque não dá para abrir a tela toda. Nós não temos ainda uma câmera adequada. Mas em breve nós vamos comprar essa câmera e vamos estar gravando ao vivo porque dá para abrir toda a tela para os irmãos ficarem à vontade de assistir bem. Mas enquanto nós vamos estar aqui gravando, levando esse conhecimento. Tá bom, abençoados? Então, vamos voltar um pouquinho ao tempo, aos nossos ancestrais. No livro de Levítico, capítulo de número 16, que tem por tema Azazel. Quem é Azazel? Que tem por tema o bode para Azazel. Os irmãos estão entendendo? O bode para Azazel. Levítico 16 vai ser o tema. O bode para Azazel. Levítico 16. Para os irmãos entenderem bem. Porque eu já vi tanta teoria, tanto ensinamento, tanto do lado teológico, na hermenêutica, no sistema e também em graça, falando assim, os irmãos da graça ensinam de uma forma literalizada, literal, carnal, como uma verdade absoluta. E não é. Porque uma pessoa que ensina, com todo respeito, que existe só um lado, existe só a matéria, ou só existe só o espírito, não tem como dar prosseguimento a esse ensinamento. Não tem. Porque Deus é espírito. Se ele é espírito, logo ele é o todo no espírito. Se ensinam que só é matéria, só é natural, Deus também, ele é natural. E logo, ele está em toda a matéria. Por isso que o canal Yahushua Reina para Sempre, agora, a partir de agora, o canal, o Fernando, é dual. Nós aqui não acreditamos que Deus é só espírito, mas também que ele é matéria. Os irmãos estão entendendo? Não acreditamos que ele é só bem, mas ele também é o mal. Como eu já estou ensinando há bastante tempo. E respeito aqueles que desconcordarem, aqueles que concordarem, nós vamos se entendendo na Bíblia, tirando as conclusões. Vocês vão entender muito bem isso, meus amados. Eu convido vocês, não para ensinar literalmente, equivocadamente, não, mas para trazer um ensino de quem é Deus, que eles ocultaram, quem é esse Deus da Bíblia. Já começa com Elohim. Olha a ocultação que tiraram de nós. Elohim, colocaram a palavra Deus. Esse título Deus, mas é Elohim, adulteração. Logo falando assim, logo na primeira palavra, colocaram Deus, mas é Elohim. Elohim, que é deuses, que é emanações. Levítico capítulo 16 diz assim, acompanhe comigo, fique à vontade. O bode para Azazel. Levítico 16. Vamos lá. Tem adulterações na sua Bíblia e na minha Bíblia. Qual é a adulteração, Fernando? Que tem Bíblias que colocam o bode Azazel. É como colocar o nome do bode como Azazel. Mas o nome do bode não é Azazel. É adulterações.
Primeiro, não é o bode Azazel. Não é o bode que chama Azazel. Primeiro erro. Segundo erro, o bode emissário. É o segundo erro que nós já refutamos. Adulterações, acréscimo, copistas, Septuaginta, concílios de Nicéia. Já começa errado aí. Primeiro, não é o bode que chama Azazel. Marque aí, abençoado. Primeiro, não é o bode que chama-se Azazel. Segundo erro, não é o bode emissário. Os irmãos estão entendendo? Porque a palavra emissário é aquele que leva a mensagem. Leva a mensagem. Os irmãos estão entendendo? Eles tiraram a palavra Azazel porque eles entenderam que essa palavra não chegou a um indício no hebraico, não chegou a uma concordância com texto e contexto, com a história que acontece aqui no livro de Levítico. Então eles fizeram de tudo, colocaram emissário. Um animal, ele não pode ser emissário. Um animal, ele é irracional. Preste atenção, abençoado. Animal não é ser humano. Animal tem um instinto animal. Ele não é racional. Ele não pensa. Ele não guarda sentimento. Os irmãos estão entendendo? Ele não guarda sentimento. Ele não guarda lembranças. O bode, o gato, os animais do campo, eles não guardam lembranças. Quando eles colocam emissário, é aquele que vai levar mensagem. Você está entendendo que a adulteração ela é bem explícita aos nossos olhos? Bode emissário que leva os pecados do povo de Israel para o deserto. Ele leva o quê? Eles colocaram emissário, leva a mensagem, mas animal não pode levar a mensagem. Quem leva a mensagem é o ser humano. E você vai ficar impressionado daquilo que nós vamos revelar no canal Yahushua Reina para Sempre. É um canal pequeno, mas é um canal humilde, é um canal que não sabe falar nem o beabá direito, nem o aí ou o direito. Mas nós buscamos o amor, a sabedoria. Buscamos a filosofia e o Pai nos dá. Então, larga fora, joga, recicla, joga na lixeira essa palavra emissário, joga no lixo essa palavra bode Azazel, porque o bode não chamava Azazel. Entenderam, abençoado? O nome desse bode não era Azazel e também ele não era emissário. Agora, ele representa, na sua ida ao deserto, ele representa o lado da criação de Deus. Ele foi criado por Deus e ele representa o lado da criação. Qual o lado da criação? Animal. Deus criou os animais. Então ele representa o todo. Ele representa Deus. Ele representa o Criador. Porque o Criador criou todos os animais do campo.
Você está entendendo, amado? Então aquele corpo, aquela matéria chamada animal, irracional, ele representa uma parte do Criador. Por isso o canal Yahushua Reina para Sempre é dual. Tá ficando bom. Tá entendendo? Pegar é abençoado. Terceiro, você aprendeu que o bode, ele não chamava Azazel. Segundo, ele não era emissário. Aprendemos que ele representa a criação de Deus, representa o lado humano, matéria animal irracional e animal racional. Agora, terceiro, quem é? Olha, preste atenção, abençoado. O que está no original, no Codex, é o bode para Azazel. Terceiro, o bode para Azazel. E no fim desse ensinamento, nós vamos aprender aqui, abençoados, quem é Azazel. Se você gravou o que eu falei depois do segundo erro que nós falamos a vocês, qual foi? Que não é verdade, está errado. O nome bode, o nome desse animal não era Azazel, também ele não era emissário. O que eu falei para vocês? Vocês gravaram aí, então vocês já vão começar Deus vai começar a dar sabedoria, abrir as suas mentes, porque Ele é que dá sabedoria. Vocês irão já começar a entender o que eu falei. Que aquele bode, ele representava o que, Fernando? O que? Vamos lá. Primeiro, Deus instrui os sacerdotes. Vamos lá. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Então, nós já vê Jeová e Yahvé, que os dois filhos de Arão, eles não cumpriram o contrato. Eles já quebraram o contrato. Não era para entrar curioso. Eles eram curiosos. Sabe aqueles curiosos que gosta de ver, que gosta de... Estava lá vendo a arca. Toda hora vendo a arca. E Deus os matou. Os dois filhos de Arão. Do sacerdote Arão. Os dois sobrinhos de Moisés. Deus fez assim. Acabou, morreu. Fernando, mas Deus é tão bonzinho. Deus é tão bom, Fernando. Em todo tempo Ele é bom. Mas se Ele é bom em todo tempo, por que Ele matou os dois filhos de Arão assim, ó? Porque aqui está o primeiro contrato. O apóstolo Paulo disse, a letra mata. E Deus, Ele era terrível para quem não cumpria esse contrato. Você já assinou contrato, meu amado? Falando literalmente com a sua empresa onde você trabalha. Você já conheceu aquela pessoa que você assinou o contrato? Você já deu para conhecer ela ou não? Deus deu o contrato para eles, eles aceitaram o contrato, falaram que ia cumprir o contrato, mas não cumpriram.
E a sentença deles foi a morte. Você está entendendo? Então Deus fez assim. Os dois bateram as botas, palavra português Brasil. Bateram as botas. Fernando, mas aí é o Deus do Antigo Testamento. Você está ensinando um Deus da lei. Você está no fermento. Sai do fermento, abençoado. Você está no fermento. Esse Deus aí, ele era mau mesmo para Israel. Ele matava. Mas Jesus não. Jesus, ele veio cumprir a lei. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? É o corpo daquele Criador materializado. Olha, é o corpo daquele Criador que matou os filhos de Arão, os 2 filhos de Arão. Ele se materializou em Jesus, naquele corpo. E ele é o próprio Deus. O apóstolo Paulo disse que o mesmo Deus de hoje é o de ontem, é o de sempre e é o de eternamente. O problema é o contrato, abençoado. Você está entendendo? O problema não é se Deus agia de uma forma no primeiro contrato e age de outra forma no segundo contrato. O problema é cumprir o contrato. O problema é cumprir o contrato. E eles não tinham condições alguma de cumprir o contrato. E a penalidade era a morte. E foi a morte. Foi ou não foi, Fernando? Foi o ser espiritual que matou o povo no deserto. Foi o ser espiritual, o ser que rebelou contra Deus. Segundo a história, abençoado, do Antigo Pacto, Deus matou estimamente. Fizeram uma análise dos historiadores que Deus matou 3 milhões de pessoas no Antigo Pacto. Porque para Moisés foi fácil, foi rápido, né? Moisés foi uma coisa fácil. Por mais que ele foi duro, Deus falou para Moisés, Moisés, desça e vê o seu povo. Ó. Por que Deus disse o seu povo? Desça e vê o seu povo. Vê o que eles estão fazendo. Deus já falou seu povo. Por quê? Porque eles quebraram o contrato. E Deus disse a Moisés, Deus viu o juiz que Moisés foi, nós vamos estar falando sobre isso. Deus viu o juiz que Moisés foi. Ele era um homem meio irado, ele era meio irado mesmo. Essa palavra, pesado de palavra, não é que ele... Eu estava vendo o original no Codex, não é que ele era gago. As pessoas, como o dia de hoje é gago, não, porque ele era ignorante, ele era meio raçudão mesmo. Mas ele era inteligente, porque ele viveu no Egito, conhecia os deuses lá no Egito, viveu nos pés de Faraó. Ele conhecia a ciência, ele conhecia os deuses, e por isso Deus escolheu ele. E Moisés otorroga pelo povo, e torroga por Deus. Por isso a palavra tentação, que Deus tentou, o povo tentou o Criador no deserto. Por quê? Por meio de Moisés. Você está entendendo, amado? Está entendendo, abençoado? E Deus disse, desça e vê o seu povo. Nós conhecemos a história, vamos entrar lá depois. Tem muitas coisas vindo por aí. Tem as leis, vamos entender as leis de Moisés. Descobrimos que nunca foi 10 mandamentos. Uma mentira exposta dentro das traduções de 10 mandamentos. Nunca na história
Deus deu 10 mandamentos ao povo. Não é 10 mandamentos abençoados. Não é 10 mandamentos abençoados. São 3 mandamentos. 3, marca aí. 3. Então vamos aprender. Isso é outra coisa. É revelação profunda. Vamos conhecer o Deus da Bíblia. Deus antes da Bíblia. E Deus falou a Moisés: Moisés, eu vi a sua humilhação. Você se humilhou. Porque Deus disse a Moisés: não, Deus é bem. Deus é bem. Desculpa que abençoe quando eu falo isso. Eles não entendem, eles não conhecem nem o Deus. Eles não conhecem nem o Deus que eles falam, que eles ensinam. Eles conhecem Deus como somente Espírito. Eles conhecem Deus como só Espírito. E eu coloquei na descrição: Deus é o todo, abençoado. Deus é o todo. Mas eles conhecem Deus só como Espírito. Se eles conhecem Deus só como Espírito, como é que fica então, abençoado, a onisciência dele? Como é que fica então a onipresença dele? Como é que fica então a onipotência? Como é que fica a onisciência, onipresença, onipotência e os seus bilhares e trilhares de atributos que não tem nós conhecimento? Porque ele é Elohim, ele é deuses. Porque se Deus, ele não é o todo, se Deus, ele não é onisciente, então ele é ausente. Então ele não existe. Então ele não é o Criador, não existe Criador. Aí eu estou com meus queridos irmãos ateus. Se Deus, ele é ausente no mal, ele é ausente na morte, ele é ausente na fome, ele é ausente na matéria, ele é ausente na dificuldade, ele é ausente, então não existe Deus. Desse Deus ausente, eu sou ateu. Mas do Deus onipresente, não. Não. E Deus, ele está em tudo, abençoado. Deus está em tudo, em todos. Em toda a criação, matéria, ele está em tudo. Essa carne que você e eu tenho, por cima dessa carne tem o quê? Aliás, por baixo dessa carne tem o quê? Tem umas carnes que tem umas aparências bonitas, né? Tem umas carnes que tem umas aparências, mas que não é bonita. Mas o que tem embaixo dessas carnes nossas aqui? O que tem aqui? Caveira. Você já viu uma caveira? Que é o símbolo da igualdade. Deus, ele não está na caveira? Ou você, quando parte uma maçã, você vai lá na feira, abençoado, presta atenção, abençoado. Deus é bem, Deus é bem, Deus é bem. Você, quando vai na feira, abençoado, lá naquela feira abençoada, você compra uma maçã, qualquer fruta, melancia, qualquer frutas. Quando você vê os legumes, você chega lá e fala: eu vou escolher essa daqui, essa aqui tá boa, não tá podre. Aí você erra. E você traz uma maçã, uma banana podre ali, que tá cheia de bicho.
Você tira aquela parte que está com bicho, com aquelas bichinhos, os vermes podres. Você fala, Deus não está aqui não, Deus não está aqui, Deus não, Deus está só aqui. Você está entendendo o que é dualidade, abençoado? Você está entendendo o que é dualidade? Meu amado, Deus está ali também. Deus está no verme, Deus está nas bactérias, Deus está no vírus. Não, Fernando, Deus está bem, Deus está bem. Deus está... A pessoa perguntou para mim um dia, Deus tem defeito, Fernando? Eu falei, meu amado, Deus não tem defeito. Ele é o próprio defeito. Não, heresia. Você não conhece Deus, abençoado. Vamos estar falando de quem é o Azazel. Quem é o Azazel? Manda o bode para o Azazel. Manda para o Azazel. Você está entendendo, abençoado, o que é dualidade de Deus ou não? Você está entendendo que Deus é o todo? É o todo. Eu vou repetir. Deus é o todo. Deus é o todo. E ainda tem abençoado que vem ensinar aqui nas plataformas digitais, equivocadamente, com todo respeito, que Deus criou a mente humana, materializou na mente humana, colocou desejos, trouxe psique a Eva, trouxe psique a Adão, entendimento. E vem dizer, ensinar e afirmar quem incitou, quem colocou o desejo lá dentro da consciência de Eva. E afirma que foi um ser espiritual. A serpente do Jardim do Éden. Que o ser espiritual que provocou o desejo. Não foi o ser espiritual que provocou e incitou. Foi o próprio Deus abençoado. Foi Deus que quis. Foi Deus que colocou o desejo na consciência de Jesus no deserto. Foi Deus que colocou o desejo na consciência de Eva, na primeira criação do homem. Foi Deus, porque se não foi Deus, Ele é um Deus ausente. Ele não existe. Se o ser espiritual estava ali, na consciência, no jardim do Éden, Deus, Ele não é onipresente, abençoado. Ele é um Deus ausente. Esse Deus eu não quero. Esse Deus não existe. E eu concordo com os ateus que ensinam. Se Deus ele não está presente em tudo, então ele não existe. Quem colocou o desejo no coração do próprio Yahushua, quem provocou o desejo de comer, de transformar pedra em pão, de ter, de ser e de poder, quem colocou foi o próprio Deus que estava ali dentro daquela matéria. Foi Deus, não foi um ser espiritual.
Porque o ser espiritual não pode ser maior do que Deus. O ser espiritual não é inimigo de Deus. Se ele existisse, ele não era inimigo de Deus. E Deus disse a Arão: eu não quero Arão. Mas antes disso, deixa eu terminar. Eu estava falando de Moisés. E Deus disse a Moisés: Moisés, eu mostrarei o que eu vou fazer com esse povo. Eu pergunto a vocês: Moisés estava ciente que Deus ia fazer? Claro que estava. Tinha pleno conhecimento que Deus ia fazer. Pois se ele viu o que aconteceu no Egito, ele viu que Deus abriu o mar e fechou o mar, matou os egípcios, matou os primogênitos, feriu com pragas e peste a terra do Egito. E Deus disse a Moisés: eu mostrarei o que eu vou fazer com esse povo, Moisés. Quando Moisés ouve isso do seu Criador, ele se humilha, ele se joga, ele se humilha, ele diz, não, como está escrito aqui na tradução João Ferreira de Almeida, que muitos pregam isso como uma grande verdade. Risca o meu nome no livro da vida, risca o meu nome no livro da vida. Não, Moisés não disse isso, não está escrito isso no original. Está escrito assim: Moisés disse ao seu Deus, ao seu Criador, a Elohim: me tira dessa missão. Eu não quero viver mais, me tira dessa missão, me tira daqui então. Não que ele falou, risca o meu nome no livro da vida, não. E ele se prostra, ele se humilha, ele passa a otorgar pelo povo. Ele é um juiz, ele é um homem que se humilha, é um homem de amor, porque ele sabe que aquele povo não ia sobrar um. Ele sabe que naquele momento Israel não ia ter existência, não ia existir hebreus, Eber e Arudins, não ia existir Israel. Não ia. Ele sabe disso. Ele sabe que Deus não ia deixar um vivo. Não ia. Não ia ter descendente, não ia ter nação, não ia ter a história de Salomão, de Davi. Não ia. E ele se humilha. Aí Deus chega e vê a humilhação dele. Deus diz: agora eu, Moisés, eu não vou punir. Eu não vou punir não. Mas você puna, Moisés. Você vai ter que punir. E a punição dele foi boazinha? A punição de Moisés foi uma punição? Foi diante da como Deus ia punir? Foi. Porque era da matéria. Mandou pegar os homens levitas, arrancar das coxas, em outras palavras, coxa no português do Brasil, as espadas e matar. Quebrou, espedaçou o bezerro, colocou na água, mandou eles beber e defecar pela areia no deserto. Deus tem compromisso de contrato, abençoado. E agora no segundo contrato? Como que é então? Vamos aprender. Vamos entender. Versículo 2. E disse, pois, o Senhor a Moisés: diz Arão a teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Versículo 3. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado,
e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele túnica santa de linho e terá cerolas de linho sobre a sua carne, e cingirá com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Preste atenção. Olha a roupa do sacerdote para se apresentar a Deus. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele. E fará a expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário, codex. Uma para o Senhor, um para o bem, um bode para o bem e um bode para o mal. Não é, quando fala Senhor, é adulteração. É um bode para o bem e um bode para o mal. E então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair sorte pelo Senhor, pelo bode do bem, e oferecerá para expiação do quê? Nós vamos falar do erro, que é pecado. Vamos falar aqui que é pecado, pessoal. Preste bem atenção. Versículo 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode do mal, mas para o bode do mal, codex, para o bode do mal, que eles colocou emissário, para o bode do mal, para Azazel, codex, o bode para Azazel. Vamos entender quem é Azazel. Quem é o Azazel? Apresentar-se vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. E eles colocaram aqui o bode emissário. É muita maldade dos concílios de Nicéia. Oh, cristianismo! Então, abençoado, é um bode para o Senhor, é para o Espírito, é para o lado direito. É para o lado direito do Criador. Você vai aprender. Um para o Senhor, na tradução João Ferreira de Almeida, é bem. Um para o bem. Um para o bem. Eu fiz aqui um cérebro. Aqui está o cérebro humano. Está muito bonito. Não sei se dá para os irmãos ver. Dentro do nosso cérebro, o lado esquerdo é o lado humano. Ó, humano. É a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. O lado humano e um lado divino. Dentro do nosso cérebro tem 2 bodes. Um bode do lado esquerdo para Azazel e um bode do lado direito para o Senhor. Para quem? Para o Senhor, para o Espírito Santo. Entenda, para colocar Espírito Santo para vocês entenderem. Um para o Espírito Santo e outro para a natureza humana. Dentro do nosso cérebro tem 2 bodes, um bode na esquerda e um bode na direita. Dentro, aqui, ó, dentro. A batalha do bem contra o mal. Preste atenção. Um bode para o bem, direito, e um bode para o mal, esquerdo e direito. Um para El Shaddai, Adonai, um para Adonai e o outro para Azazel. Dentro dos nossos cérebros, nós temos 2 bodes. Um para o mal e um para o bem. Você vai entender por que no próximo vídeo,
você vai entender por que Arão teve que colocar as mãos sobre a cabeça. Colocar as mãos sobre a cabeça do bode. Termino agora. Nós temos aí 3 animais. Um carneiro que tinha acesso exclusivo ao lugar de Elohim, ao lugar dos deuses. Nós temos o segundo animal, que é o novilho. Esse era para os erros que os filhos que a família de Arão cometia. Era o novilho. E nós temos o terceiro animal, que era 2 bodes na tenda do encontro, tenda do meio. Então nós tínhamos 4 animais. 3 animais que estava incluso 2 bodes, um carneiro e um novilho, um total de 4 animais, que representa Yod, V, Re, Vav, Re, YWH, que representa o nome do Criador. Preste atenção, abençoado. Nós temos 4 animais. Temos 2 bodes, mas um é para o bem, direito, e outro é para o mal, esquerdo. Quando eu falo direita e esquerda, eu peço aos irmãos que os irmãos não entendam isso como uma geopolítica. Eu não estou falando de geopolítica, abençoado. Eu estou falando do lado divino e o lado material, natural. Natural, esquerdo. Direito, divino. A mesma coisa é a árvore. A mesma coisa é o caminho. É um caminho só. É um caminho que vai e volta. A árvore é do conhecimento da ciência do bem, do lado do bem e do lado do mal. Aqui, consciência, jardim do Éden, consciência de Adão e Eva. Temos 2 bodes, um do bem e um do mal. Um se chama Azazel, o outro se chama Adonai. Um é espírito e o outro é carnal. Um é ego. Eles não conhecem o que é o ego. Um é diabo. O outro é Espírito Santo. É Espírito de Deus. Um é bem, um é mal. Um para o Senhor. Isso é tradução errada, abençoado. É um para o bem e outro para o mal. Então para nós entender, terminando agora, eu vou falar para vocês, na segunda parte, o que é oferta, o que é essa palavra oferta, essa palavra pecado, essa palavra lei. Vocês vão entender. E vocês vão entender quem era a Azazel. Quem era a Azazel? Era um príncipe das trevas? Era um demônio? Era Jesus, simbolizando Jesus? Isso aqui era uma cultura judaica? Ou estava dentro do contrato, que era lei? Era lei? Ou era uma cultura? Porque tem muitos ensinando aí que era uma cultura, né? É culturinha. Ali não é uma cultura que acontecia ali. Não é que é uma coisa cultural do judeu. Não, amado. Aqui era contrato. Estava dentro do contrato. Era lei. Vamos entender. Então, nós temos Azazel. Quem é Azazel? Um para o bem e um para o mal. Um era para Arão chamar o povo. Chamou o povo. Chamou os sacerdotes, todos os sacerdotes da época. Lia, colocava a mão sobre a cabeça do bode. E ali os anciões, os sacerdotes, começavam a ler todos os crimes. Pecado é crimes. Crimes. Começavam a ler todos os crimes que Israel, que o povo cometia.
quando eles começavam a ler, ele colocava a mão de forma simbólica, transferindo todos os crimes para aquele bode, que era para Azazel. Não era bode Azazel, era para Azazel. Tá entendendo, abençoado? Não é o bode Azazel, era para o Azazel. De uma forma simbólica, metafórica, os anciões, os sacerdotes, liam os crimes cometidos do povo, os delitos do povo, os delitos, os crimes do povo. E ele, Arão, o sacerdote, separou um homem adequado para levar aquele bode para Azazel no deserto. Eu sou Fernando Pereira Batista. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre. Quem é Azazel? Não perca essa série. Vamos descobrir quem é Azazel. Então, abençoados, vocês entenderam um pouquinho que não é bode emissário. Não. É o bode para Azazel. De forma simbólica, dentro do contrato, dentro da lei, ele tinha que ir ao deserto de forma simbólica, com a mão simbólica, Arão, o povo lendo, e ele transferia de uma forma simbólica para o lado esquerdo, para a matéria. Tô indo. Depois dessa você não vai ficar mais você não vai ter mais, como é que fala, você já entendeu. Ele transferia de uma forma simbólica para a matéria. E Azazel, você vai saber quem é Azazel. Você vai saber quem é Bafomete. Isso é satanismo. Isso é Satã puro. O sangue de Jesus tem poder. Bafomete. Você vai entender depois. Voltaremos. Paz e graça a todos. Excelente dia a vocês.